A primeira dessas virtudes, né, é, é a modéstia e a humildade, nós vimos, né, porque em oposição ao que é vaidade, a arrogância, né? Então, a arrogância ou a vaidade ou o orgulho, né, ele se manifesta como um subproduto de uma autoglorificação, né? Então, a autoglorificação é apresentada aqui como o oposto da humildade ou modéstia. A autoglorificação é aquela pessoa que se sente o máximo, né? Ela se sente, eu sou o cara, eu sou a cara, como eu digo, né? E ela se manifesta com o quê? Com uma pretensão ou uma presunção. Qual é a presunção? Vocês precisam me glorificar também, né? Então é um ciclo vicioso, né? O indivíduo ele obtém a autoglorificação, a glorificação dos pais, a glorificação de alguns membros da família, ele vai desenvolvendo um ego com uma autoimagem muito inflada, né? Aí ele começa a se autoglorificar também. E aí ele vive numa realidade que é absolutamente falsa, porque quando ele entra em contato com o mundo lá fora, depois de uma determinada ideia, ele vai ficar realmente perturbadíssimo, porque ninguém vai ficar enchendo a bola dele, ninguém vai ficar glorificando ele. Quem glorificava era o nosso meio ambiente, positivo ao desenvolvimento da glorificação, da inflação do ego, né? E agora, lá fora, o indivíduo ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar muita dificuldade, muita dor, muito conflito e muita raiva. Por quê? Porque ele tem uma pretensão, uma presunção de, olha eu aqui, por que que vocês não estão me glorificando, né? Então, este estudo nós vimos, né? O orgulho, a vaidade, né? A arrogância que como subproduto, o que que ocorre? Ela produz uma expectativa de glorificação ou de, ou de apreciação, de validação dos outros, tá? Então, nós temos dois princípios aqui. Uma é a autoglorificação, que é sinônimo de orgulho, vaidade, né? Autoestima muito elevada, fora da realidade, etc. E isso vai produzir um efeito que é uma presunção, né? Que significa expectativa de que os outros continuem me glorificando, né? Eu tenho uma pretensão. Qual é a pretensão? É que vocês realmente, né, me respeitem, né? O Swami Dayananda costumava escrever ou falar sobre isso de modo muito bacana. A necessidade do respeito e validação dos outros é uma doença muito difícil. A gente não tem nenhum controle a respeito do modo qual as pessoas nos veem, se elas nos apreciam ou se nos depreciam, né? Então é melhor a gente não desenvolver nenhuma expectativa ou pretensão ou presunção de ser bajulado, né? De ser elevado, de ser glorificado, né? De se sentir mais e mais superior. Eu sou um grande Mahatma, eu sou um grande Vedantino, e etc., né? Eu sou um sábio. Tudo isso é parte do orgulho, da vaidade, da arrogância e do ego humano, né? Então, o oposto de tudo isso é a humildade. E o Swami elaborou na última aula o quanto grande é esse obstáculo, né? Esta pretensão, essa expectativa de que os outros devam realmente me ver com muito respeito e me glorificar, se possível, né? Então, então nós temos esse ciclo Swami, às vezes apresenta alta admiração como a semente que produz a expectativa ou pretensão ou presunção, né? Então, é um modo de colocar isso, mas é mais um ciclo retroalimentado. A minha autoadmiração, ela veio da admiração de outros, quase sempre na infância, os pais tentando proteger seus filhos. Eu citei o caso do meu filho lá, né? E aí depois a criança entra num choque de realidade, porque ninguém vai ficar enchendo a bola delas lá, né? Então, aquela expectativa.
aquela pretensão, aquela presunção não vai ser preenchida, né? Aí a pessoa vai começar a viver conflitos grandes na vida, né? Então, esta alta admiração que foi obtida pela admiração dos pais e aqui e ali, que depois se torna uma pretensão ou uma presunção, cria uma armadilha muito grande, um dos maiores obstáculos. A gente vai perdendo a nossa discriminação, a gente vai ficando vivendo numa realidade falsa, né? Pensando que nós somos o centro do universo, nós somos realmente kings, reis e rainhas, né? Do nosso mundinho interior. E aí você encontra outros adolescentes, outros adultos que vivem do ponto de vista que, não, eu sou o centro, né, deste meio ambiente aqui. Então, isso naturalmente é fácil que nós compreendermos, né? Compreendemos o quanto perturbador isso é para o nosso Viveka Shakti, né? A nossa capacidade de discriminação. A mente está totalmente perturbada, né? O intelecto está comprometido, né? Então, a falta desta admiração, ou a privação dessa admiração da parte dos outros para comigo, produz muita perturbação. É como se fosse uma droga, nós nos tornamos viciados, né? É incrível, né? As criancinhas, elas ficam viciadas pela atenção. O meu cachorro não estava acostumado com atenção, eu comecei a dar muita atenção para ele, fazer carinho nele, conversar com ele, etc, etc. E agora, recentemente, eu descobri que ele está com pulga e eu não tive tempo ainda de comprar um remédio para pulga, né? Então, eu parei de ter contato mais próximo físico com ele. O bichinho está sofrendo que você não pode imaginar, Mariné. Ele ficou viciado naquele tipo de admiração e de carinho e de atenção, e que agora eu dou a comida e saio correndo, entendeu? Ele sofre, mas ele fica barrabendo, latindo para mim. Quando ele me vê, ele vem querendo, né? Então se torna uma vassa, né? Uma vassana muito viciante, né? Vai causar uma dependência, um vício muito grande de querer ser bajulado, etc, etc. A maioria das pessoas, elas sofrem de um problema um pouco diferente desse. Isso aqui é o fato da pessoa ser muito vaidosa, ter uma autoestima muito elevada, um orgulho muito grande, né? E se achar o máximo isso e aquilo, mas existem muitos seres humanos que se sentem realmente muito pequenos. Elas têm até dificuldade de sair de casa porque elas são tímidas, elas têm um senso de inferioridade, de inadequação, de pequenez, etc. Esse é o outro lado da moeda que não está sendo visto aqui. Ambos os extremos são problemáticos, né? Ambos os extremos são problemáticos. Então, a gente tem que transcender todos os pares opostos, né? E esses pares opostos, né? Um ego inflado pela alta admiração e pela pretensão de que os outros devem jogar o tapete vermelho sempre que você chega num lugar, isso vai causar muita perturbação e dor. E as pessoas que se sentem realmente muito pequenas, muito tímidas, muito inferiores, né? Muito inadequadas, elas têm os intelectos delas muito perturbados, né? Aqui não é apresentado isso porque o pessoal que chega no Vedanta, em geral, ele não tem essa autoestima lá no chão, não, porque são pessoas mais tamásicas, tá? As pessoas com a autoestima lá no chão. Elas não chegam muito no Vedanta, mas as pessoas com a autoestima lá em cima são pessoas mais rajásicas, entendeu? E essas pessoas mais rajásicas, têm egos muito vaidosos, elas ainda assim têm a energia necessária para converter algumas daqueles rajagunas em sattvaguna e começar a compreender os ensinamentos do Vedanta, né? Então aqui estão citando mais este lado da vaidade, do orgulho, né, que produz uma pretensão, uma expectativa, né, uma presunção. Eu sou o foco do meu mundo, eu sou o centro das atenções,
Naturalmente é fácil compreender que a discriminação do indivíduo já foi para o beleléu, né? O indivíduo está vivendo numa realidade, né, totalmente subjetiva, irreal, né? E o indivíduo ele perdeu contato com um fato muito pequeno, é que neste mundo tudo é sujeito ao melhoramento, né? Se alguém me admira por causa de algum sucesso, alguma realização minha no mundo, ou até mesmo a nível mais psicológico, espiritual, se o professor diz, você é uma pessoa com ótima mente, você é uma pessoa com boa discriminação, isso e aquilo, né? Existe sempre o perigo do indivíduo ele pegar aquilo, né? E começar a possuir aquilo e se sentir realmente uma pessoa, né, digna de toda admiração, isso e aquilo, inflar o ego do indivíduo, né? Então, ultimamente eu sou mais cuidadoso a respeito disso. Então, o indivíduo jamais deveria levar o crédito para o nível pessoal, qualquer que seja o melhoramento. E um dos modos da gente compreender isso é que não existe fim para melhoramento. Melhoramento é sempre possível. Tudo nesse mundo é sujeito ao melhoramento. E existem sempre pessoas mais melhoradas do que você, qualquer que seja o campo seu de conhecimento e de realização, né? Existe uma infinidade de fatores, o seu karma pessoal, o seu karma circunstancial, o karma coletivo ou universal, tudo isso está operando no campo produzindo nossos sucessos e fracassos, né? Então, um indivíduo que compreende o sistema Ishvara jamais desenvolve esta vaidade, esse sentimento de arrogância, de expectativa, né? De presunção, de que eu sou o cara e que todos devem me reconhecer e validar. Então, a pessoa que tem o ego muito inflado, ele vive nessa euforia, nessa excitação, que é um grande problema, né? A gente nunca pode assumir o crédito daquilo que ocorre em nossas vidas se a gente compreendeu realmente o sistema Ishvara, como eu costumo colocar, tá? O sistema Ishvara é um modo muito simples e interessante e válido para aqueles que compreenderam o que eu quero dizer por sistema Ishvara. Aqueles que não compreenderam, por favor, perguntem durante a aula de hoje. O segundo fato que é esquecido quando o indivíduo desenvolve este ego presunçoso, né? É mesmo que eu tenha contribuído para alguns dos meus sucessos, qualquer que seja o campo, né? Tudo isso é devido à dádiva do Senhor. A dádiva do Senhor aqui pode ser compreendido como os punhas, né? Os punhas inerentes à minha alma individual após diversos nascimentos, né? Então, todos nós nascemos a partir do nosso corpo de vasanas, né? O corpo causal, a mente subconsciente. Essa mente subconsciente, ela possui méritos e deméritos, ela possui dádivas ou talentos e potenciais embutidos nela, inclusive o potencial para espiritual desenvolvimento e despertar espiritual, né? Então a gente precisa compreender que tudo isso já veio embutido, né, neste nascimento. Eu não posso. O que que é o ego, o sentimento, eu sou o fazedor? É aquilo que é totalmente identificado com o corpo, mente, nesta encarnação, e o indivíduo nasce com determinados talentos e potenciais, eles não compreendendo que isso é parte do processo da alma individual, através de diversos nascimentos, ele vai, tudo isso aqui é mérito meu, entendeu? Eu nasci brilhante porque eu sou brilhante, eu nasci cheio de talentos, por isso e isso, a pessoa perde a perspectiva, a dimensão do que é uma alma individual realmente, atravessando os diversos nascimentos, né? Então, a dádiva do Senhor que é um fato, significa o sistema Ishvara, que produz nascimentos de acordo com os nossos méritos e deméritos. E se nós temos méritos hoje, foi parte da contribuição de quê? De quem? Do cara que chegou antes de mim, daquele indivíduo que viveu antes de mim. É a mesma alma individual, segundo as nossas escrituras, né?
é o mesmo, o mesmo princípio, passando por vestimentos distintos, diversos, novos, que aparecem e desaparecem, né? Então, no 10º capítulo do Gita, chamado Vibhuti Yoga, a yoga da manifestação de Ishvara, manifestação de vida, a gente sabe, a gente compreendeu que toda glória vai para Ishvara, né? Simplesmente Ishvara possui toda a glória, toda a graça, né? Essa dádiva de Ishvara, o milagre da vida, né? Esse sistema incrivelmente complexo e inteligente, desenhado à perfeição, segundo determinadas leis, sendo a lei da causalidade, do karma, a mais fundamental, né? Então, a minha contribuição como este corpo-mente, este ego, né? Este instrumento de experiência barra conhecimento, a minha contribuição agora é muito pequena, né, no total, que produziu esses potenciais, essas tendências, essas predisposições, esses talentos, essas qualidades, né, nos dias de hoje. Então, o indivíduo tem que manter tudo isso em perspectiva para ele não perder a discriminação e começar a desenvolver um ego alterado, tá? Um ego alterado, ele sofre porque mais dia menos dia, ele tem um choque de realidade. Ele sofre um choque de realidade. E o senhor me fala uma coisa muito bonita aqui. Uma pessoa que sofre desse problema, o problema de autoglorificação e pretensão e de presunção e de expectativa de que os outros estejam sempre, né, me inflando, me admirando, né, me validando. Isto é um problema enorme, porque eu esqueci do sistema completo, né? Que tudo isso é parte da dádiva do Senhor, do sistema. A presunção é um obstáculo à devoção. Então, este indivíduo, ele tem muita vaidade, tem muito ego. O ego nada mais é do que um sentimento que eu sou o fazedor e o desfrutador dos resultados de minhas ações, eu sou o único fator operando realmente, né? Então, a presunção é um obstáculo à devoção. A presunção, né, e a devoção não podem coexistir. Essa é a parte mais importante da gente compreender, tá? A presunção e a devoção não conseguem coexistir, né? Um ego, né, presunçoso, cheio de pretensão, cheio de exigências e etc, etc. Ele é um ego, né, nessas condições, porque ele não conseguiu nem minimamente compreender que tudo vem de Ishvara, tá? Então, se você começa a atribuir a Ishvara o que pertence a Ishvara e atribuir a esse complexo corpo nesse sentido que o que pertence a esse corpo, eu vou ver que as minhas ações, né, os meus esforços aqui, enquanto que este instrumento, corpo, mente, sentidos, neste nascimento, elas contribuem, elas têm um impacto, entendeu? Mas é muito pequeno quando comparado com a totalidade de todos os fatores. Então, o indivíduo que compreende isso, naturalmente, o ego ele vai assumindo a sua devida proporção, como eu costumo dizer. O ego vai assumindo, eu sou um entre uma infinidade de fatores, tantos deles eu não compreendo, e as minhas ações, os meus esforços, eles contam, sim, mas agora eu compreendi que a totalidade de todos esses fatores, essa inteligência suprema, né, que corrobora para os meus sucessos e fracassos, né, ela se chama Daivan ou Ishwara, o Lorde, né? Esse sistema, essa inteligência suprema. Então, compreendendo isso, naturalmente, o que que ocorre com o ego inflado, né? O ego cheio de presunção, né? Ele simplesmente ele vai desinflando, ele vai murchando à medida que o indivíduo vai compreendendo Ishvara, tá? Então, a compreensão dessa, né, desse triângulo, né, Ishvara, Jiva e Jagata e suas leis e princípios é importantíssimo para o ego, né, não sofrer desta problemática chamada vaidade, orgulho, presunção, a sensação de que eu sou o centro, eu sou o cara, etc, etc. Uma pessoa presunçosa esquece o Senhor.
esquece a contribuição do Senhor, que é a única contribuição real, né, no sistema Ishvara. Alguma dúvida a respeito disso? Professor, não uma dúvida a respeito disso, mas assim, veja se essa mudança de chip, vamos aqui, que eu pensei esses dias, faz sentido, se traz mais clareza ainda. Eu antes olhava para as coisas, nossa, isso é punha, isso é papa, isso é punha, isso aqui é papa. E aí, outro dia eu estava olhando uma situação, não minha, mas de uma outra pessoa, e fiz um julgamento, né, nesse sentido. Nossa, isso é punha, né? E aí depois eu falei, cara, não faz nem sentido eu falar se é punha ou se é papa, né, para uma situação nem minha nem do outro. Tudo é para o crescimento espiritual. Não tem essa, para mim mais, né? Fiz essa mudança. Não tem mais nem por que eu avaliar como punho ou como papa. Tudo vem na vida apenas para o crescimento espiritual, independente do formato que está. E isso, professor, quando eu olhei para isso dessa maneira, parece que dissipou ainda mais esse senso de comparação com o outro ou comigo mesma, assim, de saber que tudo é com esse objetivo, não tem punha ou papa. Não sei se isso traz uma clareza maior ou se eu queria sua Não, opinião. cada um de nós temos os nossos insights, né? As nossas sacadas assim, e são, em geral, são muito pessoais essas sacadas, entendeu? Esse ângulo de compreensão sua é muito válido para você, tá? Agora, de modo geral, Punha são resultados favoráveis, papas são resultados desfavoráveis, né? E é sempre melhor viver uma vida, né, sob observação do Dharma, segundo as escrituras do Karma Yoga, Dharma Yoga. E por quê? Porque ela vai produzir mais punha. Punha são circunstâncias favoráveis, tá? Circunstâncias favoráveis, elas são mais propícias ao desenvolvimento espiritual, porque se a gente está passando por muito papas, a nossa discriminação ela é comprometida. Embora a dor extrema, às vezes, force o indivíduo a mudar o curso, né? A direção da vida dele, mas ainda assim, naquele momento de muita adversidade, a única coisa que a gente quer fazer é resolver aqueles problemas enormes, aquelas crises enormes, né? Então, em geral, Betânia, Punya is better than Papa, mas o objetivo final é viver uma vida num ambiente mental e emocional mais estável, e o Punha favorece isso, não simplesmente por uma questão de Punha é o fim por si, mas é simplesmente um meio, né? É um meio ambiente, né? Uma condição mental mais favorável para que eu possa assimilar os ensinamentos do Upanishads, tá? Então, você olhando para o outro, dizendo isso é punha, isso é papa, isso é punha, isso é papa, é irrelevante, tá? Mas o que é mais relevante é você simplesmente compreender na sua vida os momentos de punha e os momentos de papa, e compreender que o punha mais elevado é pureza, refinamento, preparação espiritual, elevação espiritual. Este é o punha mais elevado, porque é um punha que ele não se dissipa, como nós vimos diversas vezes em diversos dos nossos textos. Tá? Os ganhos circunstanciais, eles se modificam, mas os ganhos de preparação, melhoramento, desenvolvimento, né, refinamento mental, crescimento espiritual, ele não se dissipa, né? Os ganhos circunstanciais se dissipam, né? Punha circunstancial, ele se dissipa, depois dando lugar para o Papa. Mas o ganho espiritual, ele não se dissipa, ele permanece com a gente. Então, o nosso objetivo
menos foco no punha circunstancial e mais foco, né, e no desenvolvimento do punha espiritual como um bom karma yoga. Nós queremos o quê? O punha espiritual, né, que é simplesmente os efeitos, né, os frutos de um niskama bhakta muito elevado, né, que está visando somente a purificação, o refinamento, o crescimento espiritual, e não simplesmente circunstâncias favoráveis. Ok, Betânia? Alguma coisa a mais? Ok, Muito obrigada, professor. nada. Prazer.